Então, as especificidades das tiras, o próprio nome dela já vai dizer, o formato dela diferencia um pouco do cartoon e da charge, porque ela é no formato, né, de uma tira mesmo. O conjunto das tiras, ela vai formar a história em quadrinhos, que é também um gênero diferente. Quando a gente vai pensar nas histórias das tiras, também é muito antiga a história, mas nos modelos atuais, nos mais parecidos com o que a gente tem hoje, o berço das tiras das histórias e quadrinhos vão ser os Estados Unidos, e em 1895 um personagem ficou muito famoso lá, que era o Yellow Kid, que acredita-se que tenha sido o primeiro personagem a ter essa linguagem mista mesmo com os balões, no formato que a gente tem hoje, no formato tradicional da tira de hoje em dia. Era um menino que vivia num gueto. Ele não falava, todas as informações sobre ele na história apareciam na roupinha dele mesmo, e ele vivia ali naquele ambiente com vários personagens de vários tipos diferentes. Olha que legal, quando a gente vai pensar em personagens contemporâneos de tiras, elas remetem a essa ideia também de uma vizinhança, de viver numa vila, num bairro. Acontece com a Mafalda, acontece aqui no Brasil com o Maurício de Souza, a Turma da Mônica, acontece com o Snoopy, né, Peanuts, eles também vivem ali próximos, então é comum essa ambientação dos personagens numa vila, num bairro ou algo do tipo. No Brasil, a primeira tira que se tem notícia, o primeiro quadrinho que se tem notícia nos modelos atuais é de 1896, então pertinho lá do lançamento dos Estados Unidos, que se chama As Aventuras do Inhoquim, e é de um italiano que vivia no Brasil, na verdade. Então, o Inhoquim, ele é alguém meio desastrado, que vai passar por alguns episódios curiosos também. Aqui, então, o personagem principal, o Yellow Kid, ele e um amigo, e algumas imagens do Inhoquim, que é o personagem do Angelo Agostini, produzido aqui no Brasil. Para que a gente continue compreendendo, então, as especificidades das tiras, é interessante que a gente considere o formato e que a gente considere que ela vai ser uma história que ela é contada aos poucos. Se ela tem quadros, ela vai ter esse recurso do passar dos quadros para passar uma mensagem. Então, a leitura que eu faço de uma tira vai ser diferente da leitura que eu faço de um cartoon e de uma charge, afinal, os dois primeiros já demonstram em um quadro apenas tudo que eu preciso observar. As tiras não, eu preciso ler aos poucos para chegar à conclusão daquela história que eu estou entrando em contato. Coloco para vocês verem uma tira do André Dahmer, é um brasileiro, para a gente compreender então essa passagem do quadro a quadro que caracteriza tão bem as tiras. Esse personagem do André Dahmer, ele é de uma série chamada Malvados, que é publicada na Folha. Aqui nós temos um personagem que diz: minha vida parece um jogo de Tetris. O Tetris é aquele jogo então que as peças vão caindo. E o outro diz: parece divertido. Ao que ele quebra nossa expectativa dizendo: cada bloquinho colorido é uma conta para pagar. Então se refere à vida mesmo e aos problemas que ela traz. Bom, pessoal, então a gente encerra as semelhanças e especificidades. Anotem no caderno de vocês a lista das semelhanças, a definição de cada um desses 3 gêneros. Façam os exercícios que aparecem para vocês no Moodle. O objetivo desses exercícios é que vocês conheçam um pouco de diferentes profissionais da área, da produção de diferentes deles. Então lá tem brasileiros como o Laerte, o Angeli, o Latuf, vão aparecer também alguns que vocês já conhecem, como o personagem Garfield, a Mafalda, o Calvin. Então, para que vocês conheçam um pouquinho das características desses personagens e desses profissionais que produzem esses 3 gêneros, certo? E na próxima aula a gente vai falar então da linguagem desses 3 gêneros.